Salve, amigos! Estamos retomando a atividade do canal Jeremias História de Ibiraçu. Neste primeiro vídeo da retomada, nós vamos falar sobre a imigração italiana. Tudo que falarmos aqui sobre a imigração italiana serve para toda a imigração da Europa. É muito comum, ao conversarmos com pessoas leigas, ouvirmos ideias um pouco distorcidas da imigração. As pessoas acham que os imigrantes vinham aqui como aventureiros, à procura de nova vida, à procura de novas terras, à procura. Na verdade, eles não vinham à procura. Essa ideia, ela é passada às pessoas pelos filmes de faroeste, da colonização do oeste americano. Aquelas carroções, aquelas caravanas de carroções, com as pessoas indo à procura de terras ideais para viver. Também é influenciada pela ideia de historiadores antigos e historiadores populares, que achavam que os imigrantes viam, digamos assim, à vontade, à procura. Não. Na verdade, os imigrantes saíam de sua terra na Europa, no nosso caso na Itália, à procura de vida melhor. Lá a vida estava muito ruim naquela altura do século XIX. Existia pouca terra, a economia estava muito fraca, existia fome, existia miséria, existia doenças, epidemias, e eles não tinham capacidade de uma vida boa. Então eles procuravam um outro local, um local para se estabelecerem, para criar a família com dignidade e com trabalho. Então, nesse contexto de miséria, de fome na Europa, em várias regiões da Europa, no nosso caso, no norte da Itália, o governo de lá, os governantes de lá, queriam arrumar solução para isso, porque estava sobrecarregando muito o Estado, que tinha que ajudar esses pobres miseráveis. Então, eles tinham vontade de que o povo de lá emigrasse, saísse à procura de uma nova vida. Por outro lado, o governo brasileiro, aqui, o governo imperial, tinha dois objetivos em trazer imigrantes. O primeiro objetivo era aumentar a capacidade de mão de obra aqui. A escravidão, o modelo escravista estava em declínio, a quantidade de escravos estava sempre diminuindo, não era possível mais trazer escravos da África, e havia uma pressão muito grande para a abolição da escravatura de vez. Então, eles tinham intenção de aumentar a oferta de mão de obra aqui. Então, trazer imigrantes da Europa era o objetivo do governo imperial brasileiro. O outro objetivo do governo imperial brasileiro era povoar as terras brasileiras que estavam desertas, eram grandes extensões de terras cobertas de mata, e que eram despovoadas. Então, eles queriam povoar as terras para aumentar a produção agrícola, aumentar a fronteira agrícola, sobretudo o café. Então, com esse objetivo, o governo imperial brasileiro criou uma política de colonização para trazer imigrantes da Europa, no nosso caso da Itália, em comum acordo com os governos de lá. E assim, os imigrantes vinham dentro dessa política, já com local determinado para ficarem, com a passagem paga e com algumas garantias, que nem sempre era cumprido pelos governos. Então, a partir de 1870, na década de 1870, o governo brasileiro começou a trazer italianos para o Brasil, para os estados do Sul, para São Paulo e para o Espírito Santo. Esses italianos vinham normalmente do norte da Itália, com destino já certo. Eles não vinham para onde eles queriam. A maioria vinha com passagem paga pelo governo brasileiro e já com local determinado para serem assentados. Na verdade, eles tinham que ser, a maioria, mais de 80% ou mais, de agricultores que não tinham terra lá na Itália e que iam ganhar não, eles iam comprar um pedaço de terra aqui no Brasil, um pedaço determinado pelo governo.
Normalmente, esses italianos, eles traziam uma família. Raros vinham solteiros, vinham com a família. Isso era importante para o governo trazer também a família e vir os italianos já com família, porque era mais fácil de ser assentados, de permanecerem no local onde seriam assentados. Em Ibiraçu, a nossa região, os italianos foram assentados. Chegaram 3 navios a partir de agosto de 1877, setembro de 1877 e outubro de 1877, os 3 navios Colúmbia, Isabela e Clementina, trazendo em torno de 300 famílias que foram assentadas na nossa região, em torno da cidade de Ibiraçu, mais ou menos um raio de 10 quilômetros. Essas 300 famílias. Até 1880 elas já estavam todas assentadas e começando a produzir em suas terras. Os imigrantes assentados em Ibiraçu tinham como seu principal produto econômico o café. E foi a cultura cafeeira que fez com que eles conseguissem prosperar. A nossa região, eles tinham uma colheita anual que dava a eles uma renda, o café tinha um comércio exterior muito forte e eles conseguiam manter a colônia, manter a família, manter com essa renda do café. Eles sofreram muito no início, porque eles estavam em um ambiente inóspito, uma floresta desconhecida, tinham que desbravar a floresta, derrubar a floresta para fazer a agricultura. Eles lidavam com doenças desconhecidas, eles lutavam contra o clima que era diverso do deles, eles lutavam contra cobras, serpentes, mosquitos, insetos, tudo desconhecido. Os materiais de construção eram desconhecidos, a comida era desconhecida, enfim, a língua era desconhecida, enfim, eles lidavam com muita dificuldade nos primeiros anos. É comum encontrarmos as pessoas realçando esse sofrimento e essa luta dos nossos antepassados. Contudo, eu tenho para dizer para vocês que eles sofreram muito aqui, é verdade. Principalmente nos primeiros anos, nos 5, 10 primeiros anos em que aqui chegaram. Logo depois eles se adaptaram e viveram até de certa forma bem. Conseguiram prosperar. Alguns ficaram ricos, alguns construíram patrimônio, constituíram patrimônio. Se compararmos com os parentes deles que ficaram lá, nós podemos dizer, depois de estudar tanto aqui quanto lá na Itália, que os parentes deles que ficaram lá sofreram muito mais do que eles. Principalmente com as 2 guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, o sofrimento dos nossos imigrantes foi muito grande, é verdade, sobretudo nos primeiros anos. Mas o sofrimento daqueles parentes deles que ficaram lá foi muito maior. Então, recapitulando o que dissemos nesse vídeo, os imigrantes italianos não vieram para cá por impulso pessoal, não vieram para cá por uma aventura pessoal, vieram para cá, para o Brasil, e para Espírito Santo, para Ibiraçu, dentro de uma política do governo local aqui, do governo imperial, em comum acordo com o governo da Itália. Vieram já para local determinado para assumirem um pedaço de terra, lógico, a maioria, né, porque existem exceções, e se estabeleceram com muita dificuldade, muito trabalho aqui, contribuíram muito para o desenvolvimento das regiões onde foram instalados. Constituíram uma economia forte na nossa região, sobretudo com base no café. Foram verdadeiros heróis na luta pela sobrevivência, na luta por melhores condições de vida. Nós, no Brasil, devemos muito à força de trabalho deles. Isso é que eu quis passar para os espectadores nesse vídeo. Agradeço muito a atenção de todos.